pela presença aí de todos vocês. Hoje é um evento bem especial para a CERT, em parceria com a Supera. O nosso Papo Assertivo Solidário este ano completa 6 anos de existência. Então, ele começou timidamente em 2017, onde nós fazíamos palestras gratuitas lá na CERT, e as pessoas doavam 1 quilo de alimentos, 2 quilos de alimentos. Então, a gente começou nesse formato e, ao longo dos anos, a gente foi evoluindo. E como o Beto, né, o meu ilustríssimo par, sempre trabalhou nessa área social do Itaú, então ele disse, Thelma, quem sabe vamos começar a pensar diferente, vamos tentar ampliar um pouco isso. E a gente começou a ampliar, fizemos algumas lives em função da pandemia, porque não tínhamos como fazer pessoalmente, e tivemos um retorno espetacular com o Rodrigo Magrão, então foi fantástico, assim. E este ano, então, nós convidamos a Adriane, da Supera, para nos apoiar, e ela prontamente aceitou. E assim, pessoal, para nossa felicidade, a gente teve uma arrecadação recorde, assim. Até agora, antes de vir para cá, as pessoas estavam me mandando mensagem no WhatsApp. A gente teve mais de 110 cestas arrecadadas, 110 cestas básicas. Então, assim, a gente vai conseguir realmente ajudar essas entidades, que é o Menino Jesus de Praga, a Casa Lar e o Hospital Montenegro, a Caritas também, a gente vai fazer doação, e algumas famílias lá que a gente também ajuda. Então, Adri, muito obrigada por ter aceitado esse desafio e prontamente vir aqui hoje, né? E esse Papo Assertivo Solidário vai ser super especial, vamos dizer, o registro do nosso evento, para a gente marcar, porque a gente gosta de fazer não só a questão da doação, mas devolver para as pessoas algo em troca de conhecimento, de informação, que a gente consiga compartilhar algo conectado que a CERT faz, que é voltado para o trabalho, para a gestão de pessoas, enfim. Então, quero primeiramente, vou agradecer aqui as empresas e as pessoas que nos ajudaram, porque assim, sem vocês e sem várias empresas que não estão aqui presentes, isso não seria possível de forma alguma, tá? Então, primeiramente eu vou fazer, antes de apresentar a nossa palestrante, eu vou fazer, então, esses agradecimentos aí aos nossos apoiadores, tá? Então, Adriana Janeschi Mauro, Agar Agnes, Saúde Auditiva, Bora Montenegro, Carla Esmério, Bárbara Brante, Clínica Faller, Clínica Mário Agnes, Cristina Dietrich, Cromo Florais, Faquin e Ferla Contadores, Família Bolinho, Farmácia Montenegro, Flores Ouro Verde, Floricultura DNA, Jacob Bambert, Jushin, Corretagem de Seguros, Istomed, Livraria Intelectual, Maria Helena Friedrich, Maria Vasconcelos, Metal System, Petri Contabilidade, Psicóloga Romilda Pereira Almeida, Restaurante Mato Verde, Segundo Turno, Cindy Lojas Montenegro, Sinoscar, Sol, Supera Montenegro, Supermercado Via 2, Unipet, Uniseg, Vícios, Vidraçaria Continente, Udline e Tatiana Enck. Então, pessoal, acho que é importante a gente prestar esse agradecimento aí para todos que realmente estão nos apoiando, estão nos ajudando. E, claro, sem contar muitas pessoas que foram envolvidas nisso, né? A minha equipe, a equipe da Adri, vários amigos que nos ajudaram. Então, a gente tem que agradecer a todo esse time aí, né? Que está presente e nos apoiando aí. Bom, então, vou apresentar a nossa querida palestrante, a Adriane Kinzel. Então, assim,
primeiro lugar, que a Adri, a gente tem uma relação de uma longa data, né? Porque o marido dela e o meu foram colegas por vários e vários anos no Itaú. Então, a gente já tem um relacionamento aí de longa data. Bom, a Adri, então, é casada, né, com o Cristiano há 24 anos. Tem um filho, Leonardo, de 23. É graduada em Letras pela Unicinos e em Gestão Pública pela UFS. 28 anos na carreira pública, 10 anos como secretária de Educação e 2 anos como secretária de Educação em Harmonia. Secretária de Educação anteriormente foi no Pareci. 4 anos vereadora. Há 3 anos, então, ela é uma das gestoras aqui da Unidade Supera de Montenegro, que faz um trabalho incrível, pessoal, de ginástica para o cérebro. Ela é, na verdade, a Supera, uma franquia de São Paulo que existe desde 2006. Então, assim, um trabalho maravilhoso que hoje ela vai compartilhar um pouquinho aqui conosco, nesse nosso papo assertivo. Que assim, né, pessoal, o cérebro é o único órgão do nosso corpo que se desenvolve até quando nós quisermos. Então, assim, é possível a gente ampliar isso? Hoje a Adri vai nos ensinar sobre isso, né? Mas acho importante a gente lembrar disso, que o cérebro, ele é perfeitamente trabalhado, né, Adri? Então, vamos lá. Bem-vinda, amada, tá? E obrigada. Palmas para nossa Boa noite. Boa noite. Olha, é com extrema gratidão que eu estou aqui hoje, vendo essa sala cheia. A gente fica até emocionado, sabe, de poder estar conversando com vocês e também aqui, ó, a primeira vez que eu estou participando, assim, chique isso, né? YouTube, Instagram, né, pessoal, né? Eu vou dar um oi também, né? E quando a CERT me convidou para participar, né, desse projeto, eu me senti muito honrada, né? Até aqui, ó, no Papo Assertivo Solidário, essa frase aqui, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana, né? A gente precisa sempre pensar também no próximo, porque se a gente ajuda o próximo, a gente está ajudando a nós mesmos, né? Então, assim, essa corrente do bem que a gente está fazendo hoje, e já há mais de mês que a gente está conversando a respeito disso, e graças a Deus, mais de 100 doações de cestas básicas, isso prova que o pessoal, tem muita gente boa, muita gente que quer o bem das pessoas, né? E é isso que a gente quer. E a gente também quer devolver um pouquinho de informação junto, de coisas novas, porque tudo que a gente aprende, tudo que a gente começa uma vida nova, um projeto novo, aquilo dá um brilho no olhar. E como isso, eu comecei há 3 anos atrás, um projeto novo, eu posso dizer para vocês que isso me faz viver sempre alguma coisa nova. E cada um de nós sempre tem alguma coisa nova para aprender, tem um sonho. Cada um sempre tem um sonho, né? Então, assim, ó, a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre o nosso Papo Assertivo Solidário, que fala sobre o quê? Sobre o cérebro. Já que a gente fala da nossa escola Supera, muita gente passa lá na frente. Vocês sabem onde é que é? Supera? Sabem? Tem até gente aqui que é mãe de aluno, né? Coisa mais querida. E assim, ó, o pessoal passa lá na frente e pergunta: ginástica para o cérebro, Supera? O que é isso? O pessoal entra, às vezes pergunta, não tem muita noção. Então, hoje a gente vai ter um pouquinho de noção disso, tá? Mas a gente vai focar um pouco mais o cérebro diretamente para o trabalho, né? Como a gente vai conseguir a memória para o trabalho? Como é que vocês estão de memória aí, pessoal? Quero ver vocês participando aí. Eu quero ver se vocês são bons de memória, hein? Quero ver. Eu vou fazer um
um teste aí depois. Não, tô brincando, gente. Mas assim, ó, eu gosto de conversar com o pessoal, porque é um papo mesmo, né? É um papo assertivo aí. Então, a gente vai começar. Deixa eu só colocar aqui, ginástica para o nosso cérebro no trabalho. O que será que a gente pode pensar a respeito disso? Ginástica, cérebro. Para vocês, o que é uma vida saudável? O que vocês acham que é uma vida saudável? Ter uma vida saudável? Equilíbrio? Equilíbrio de quê? Corpo, mente. Entre corpo, mente. Isso aí, gostei. Então, quando a gente fala de vida saudável, muitas vezes, até as propagandas, a gente vê o pessoal falando sempre exercício físico, né? Muita coisa ligada ao físico, né? Claro que agora, depois da pandemia, se falou muito na questão da saúde mental. Esse mês tem o Setembro Amarelo, tem o Setembro Roxo também, né? Que os dois, né, significam um que é a respeito do mal de Alzheimer, o outro é a respeito da prevenção ao suicídio, né, depressão. Agora se começou a falar um pouco nisso. Mas será que a saúde mental do cérebro é somente isso, sentimentos? Acho que não, né? A gente precisa também desenvolver memória. Por quê? Porque a memória, ela ajuda no nosso dia a dia. Se nós temos lapsos de memória, às vezes isso prejudica nas tarefas diárias, né? Então a gente precisa. E o que tem a ver ginástica? Olha bem, vida saudável significa realizar escolhas que resultem em uma mente e um corpo saudável. A gente precisa fazer escolhas. Para conquistar isso é importante se alimentar bem, praticar exercícios físicos, além de adotar outros hábitos, né? Praticar exercícios físicos para o corpo e para o cérebro. A gente não precisa fazer uma ginástica também para o cérebro? No cérebro, até a gente tem aqui, ó, depois, se vocês quiserem tirar uma foto, tá? Isso aqui é um chapéuzinho que dá para colocar. Cada um pode tirar depois uma foto, tá? Esse aqui é o nosso cérebro, um pouquinho mais aumentado, tá? Mas assim, ó, o cérebro, ele tem uma importância fundamental para o nosso corpo. Se a gente não cuidar, tem mecanismos, né, partes do cérebro, que eles fazem com que a gente mexa o nosso corpo, que a gente mexa nossas pernas. De que adianta a gente só fazer ginástica para o corpo e se o cérebro não ajudar. Lembra assim, ó, aconteceu um acidente em tal lugar, fulano caiu, se acidentou, bateu a cabeça. Nossa, e afetou alguma coisa no cérebro? Olha, parece que afetou e a fala ficou comprometida. Afetou em algum lugar, né? Então, essas coisas a gente precisa estar ciente que o nosso cérebro é muito importante. Existem neurônios e com esses neurônios a gente faz as sinapses. Sinapses são quando a gente recebe informação e essas sinapses vai criando assim, ó. Sabe aquelas... sabe o Natal onde tem aquelas correntes de luzinhas? Né? Vai criando um caminho, aí se apaga uma luzinha lá no meio, estraga já todo aquele caminho, né? Então, mais ou menos assim, só para dar um exemplo, uma exemplificação para vocês, né? Isso começa a acontecer. E para isso não acontecer, o que a gente precisa? Exercitar o cérebro. A gente precisa tirar ele da zona de conforto. Gente, quanto mais a gente tirar o cérebro da zona de conforto, mais a gente vai ter capacidade de conseguir assimilar as coisas, assimilar informações e não deixar elas, né, voar por aí. Para isso, eu até vou mostrar para vocês depois aqui como funciona a memória de curto prazo, de longo prazo, essas coisas assim, eu vou mostrar para vocês. Mente e corpo saudáveis. Fazemos ginástica para exercitar o corpo. O mesmo deve acontecer com o cérebro. Quem
que gosta de olhar, agora também na pandemia, o pessoal aproveitou um pouco, olhou série. Alguém olha série aqui? Acho que sim, né? Daí eu, a minha favorita é tal, a minha é tal. Lá em casa não fecha nada. Lá em casa todo mundo lá se matando, eu já é mais romântica, aí não fecha muito. Mas, gente, quando a gente senta e fica assistindo, só trocando lá assim, ó, tudo pronto. Não precisa pensar, não precisa fazer nada, tá tudo pronto lá, né? Às vezes até no celular ali, ó, né? Pá. Gente, isso é um veneno para o cérebro. Por quê? Porque a gente precisa fazer ginástica, precisa fazer sinapses, né? Tu vai me avisando se eu preciso olhar aqui, ó. Viu, Delma? Ai, eu não tô acostumada com isso aí. E aí, gente, assim, ó, a gente precisa exercitar o cérebro. Doenças neurológicas do cérebro mais comuns. Eu coloquei algumas aqui, claro que tem muito mais, né? Mas a gente colocou aqui só para vocês terem uma noção. Na família de vocês, de repente, né? Ou amigos, vocês já ouviram falar algumas situações dessas. De alguém que tem mal de Alzheimer, TDAH, né? As crianças que às vezes a gente não consegue ter na escola logo um diagnóstico certo, um laudo certo, para poder interagir com a criança da melhor forma possível para ela aprender. Porque todo mundo aprende. Não existe alguém não conseguir aprender. Pode ter qualquer problema, mas de alguma maneira ele vai aprender. No seu tempo, né? Vai aprender no seu tempo, vai se superar. Por isso até a gente tem a nossa escola, se superar. A gente não se compara com o outro, a gente sempre se compara com a gente mesmo. Como eu estou hoje, eu quero melhorar para amanhã, depois de amanhã eu quero melhorar, eu quero realizar meu sonho, eu quero ir atrás de um emprego, eu quero melhorar o meu emprego, Cada um tem um sonho. E para isso, a gente precisa tirar o cérebro da zona de conforto. Porque sentado, esperando, não vai acontecer. Né? Aqui, TDAH, mal de Parkinson, AVC, depressão, enxaqueca, cefaleia. São tudo várias, né? Além de mais que existem também. Tratamento. Exames em dia e exercício cerebral. Claro que cada doença tem um tratamento específico, né? Vai no médico, né? Tu vai fazer exames e tudo, e tu vai ter um tratamento. Agora, o exercício cerebral é importantíssimo, gente. Desde criança até a fase assim, ó, não tem nem idade, sempre. Quanto mais tu fizer ginástica com o cérebro, criando sinapses, cada vez mais tu vai criar foco, tu vai criar atenção, tu vai ser mais assertivo, né? E assim, ó, eu pergunto para vocês, quando começamos a perder a memória? Humanos, assim, a gente tem uma hora que a gente começa a perder a memória e a gente tem que praticar a ginástica cerebral. O que vocês acham? Com quantos anos a gente começa a ter um declínio da memória? Pode chutar aí, gente. 49? Então tá, então vamos ver aqui, vamos ver. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui é baseado em estudos, tá? Científicos, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo aqui a idade? E aqui, o desempenho. Memória está em azul. Raciocínio, vermelho. Visão espacial, laranja. Rapidez de resposta, verde. Ou seja, olha aqui, ó. 25 anos de idade, metade aqui, ó. Uns 27,5 por aí, gente. A gente já tem que começar a se preocupar, né? Vocês viram ali, não tem só a respeito de memória, tem raciocínio, visão espacial, rapidez de resposta. Isso, gente, às vezes a gente pensa assim, ó,
a pessoa da terceira idade, ela caminha mais devagar, ela pensa um pouco mais devagar. E por quê? A rapidez de resposta dela é mais devagar. Então, por que às vezes as pessoas de mais idade caem mais fácil? Que a gente tem que cuidar. É a rapidez de resposta. Às vezes tem um obstáculo ali na frente, chega ali a criança toda serelepe, consegue passar e deu, né? Agora, uma pessoa de terceira idade, de repente, a visão já, né, não está tão bem, não vê o obstáculo, já cai, porque a rapidez de resposta também, né? Até conseguir, né? Então, essas coisas assim começam a provar pra gente que a gente precisa ter ciência disso aqui para o nosso desenvolvimento. Se a gente não tem ciência disso aqui, a gente não consegue mensurar as coisas, não consegue nem entender por que fulano é assim, por que ciclano é assim, por que minha avó é assim. Porque tudo tem um porquê. Então, assim, ó, quanto mais a gente poder dizer para as pessoas, façam alguma coisa, né? Desenvolvam cruzadinhas, ou estudem, leem, façam alguma coisa. Semana passada, domingo, eu fui no aniversário da minha tia de 86 anos. Eu perguntei para ela, tia, o que a senhora está fazendo, né? Ela disse, eu não deixei o meu crochê. Meu crochê eu não deixo de jeito nenhum. Que bom! Continua assim, vai fazendo. Existem várias outras atividades que a gente precisa fazer também, né? Mas assim, ó, nunca parar. Nunca, nunca, nunca. Sempre fazer alguma coisa. Tem gente que com 90 anos... Bom, eu tenho estudante de 90 anos lá no Supera. E serelepe, né, Giane? E é incrível como a autoestima dessas pessoas, quando elas veem que elas conseguem aprender ainda alguma coisa, é muito gratificante. Então, olha aqui, prolonga a saúde mental, melhora e aumenta a reserva cognitiva e minimiza as perdas. Reserva cognitiva. Reserva cognitiva é quando a gente faz bastante ginástica cerebral, a gente começa a criar uma reserva cognitiva e tu consegue assimilar as coisas da melhor forma. Porque eu não sei, mas vocês, assim, no dia a dia, eu vou perguntando, né? Cada um tem o seu estilo de vida, né? Mas, no dia a dia de vocês, assim, esquecem uma chave de casa, do carro, ou esquece uma panela no fogo. Pergunta pro Beto. Para quem? Pro Beto. Beto, e tu, como é que tá a tua memória? Não esquece nada de chave, nem celular? São lapsos, gente, lapsos de memória. Sabe o que é isso? Gente, assim, ó, eu não sei como é o dia a dia, assim, o dia a dia de vocês, o trabalho, né, as tarefas domésticas, tudo. Mas, assim, vocês tentam fazer tudo ao mesmo tempo? Gente, eu vou dizer uma coisa. Assim, ó, quanto mais coisa a gente fazer ao mesmo tempo, maior a probabilidade de a gente de dar errado. Alguma coisa tu vai esquecer. E às vezes, o que acontece? A gente esquece a coisa mais importante. Aquele negócio lá no trabalho que o chefe pediu e tu não mandou aquele e-mail que tu precisava mandar. E aí, ferrou. Adriane, tu acha que hoje, assim, com essa facilidade que a gente tem com a internet, a nossa cabeça está ficando mais preguiçosa? Olha, depende. Depende muito. Sabe por quê? Assim, ó. Se tu aproveita a internet para tirar o teu cérebro da zona de conforto, beleza. Agora, quando a pessoa só recebe o negócio pronto e não pensa, porque o que acontece? Vocês já ouviram educação,
as palavras assim, ó, educação maker. Alguém já ouviu falar? Educação maker é o seguinte, hoje em dia, o que acontece? As crianças aprendem com a experienciação. Elas precisam vivenciar as coisas. Elas precisam manipular as coisas para elas conseguirem aprender. Porque hoje em dia, só dar uma olhada assim por cima, decoreba, essas coisas assim, tu até fica um tempo, né, com aquilo na cabeça, mas é uma memória, que eu vou falar sobre isso, de curto prazo. A informação vai. Agora, quando tu consegue experienciar ela, essa informação, tu ter uma emoção junto com ela, tá? Tu não esquece tão fácil. Eu até te perguntei isso mais pelas crianças mesmo, porque na nossa época de escola, a gente tinha que pesquisar, tinha que correr atrás, tinha que ir à luta. Sim. Hoje as crianças vão na internet, tá tudo lá meio que pronto. Só que a gente precisa, a internet a gente precisa usar como aliado, nossa, para a gente conseguir ir atrás de mais coisas, para ir mais adiante. Porque eu vou dizer uma coisa, como é que é? O céu é o limite, né? Mas assim, nem o céu é o limite. A gente tem que colocar assim, tá? Porque, olha, hoje em dia, eu vou dizer uma coisa, as crianças estão nascendo quase que falando já e caminhando, e quando eu nascia, olha, não sei como é que era com vocês, mas assim, ó, até a gente tinha aquele enrolado no umbigo, né? E a gente ficava todo enrolado, não conseguia nem se mexer. Hoje as crianças saem da barriga da mãe e já estão quase correndo, né? Mas, gente, é muito importante a criança experienciar isso. E não só ela. Nós, todo mundo, para aprender, precisa experienciar as coisas. E aproveitar a internet a favor. Não só esperar usar só a informação pronta, né? A gente precisa usar essa informação e já inventar outra coisa. Ter uma criatividade. Porque quanto mais tu fizer o cérebro, né? Mexer com ele, mais criatividade tu tem. E as pessoas criativas é o que o mundo está precisando. E as crianças que perguntam na escola, as crianças que questionam, às vezes, nossa, ai, essa criança só pergunta. Precisa perguntar. Precisa perguntar. Porque ela vai aprender, ela está interessada, ela vai ser criativa. Então, assim, ó, quanto mais experienciação, melhor. Aqui, ó, a memória funciona mais ou menos o seguinte, ó. Nós temos essa parte aqui, que diz, ó, longo prazo, memória de longo prazo. O que é isso? Memória de longo prazo é aquela que a gente recebe uma informação e a gente tem aquela emoção junto e ela fica com a gente, tá? Tu pode ficar 1 ano, 2 anos, tu sempre vai ter aquela informação. E ela, ou no inconsciente, tá? Inconsciente, que é assim, ó, em relação a habilidades, tarefas e, como diz ali, procedimentos. Às vezes a gente aprende, por exemplo, tocar piano. A gente ama tocar piano, tá? Aprendeu ali a emoção de tocar o piano, aquela coisa toda. Depois de um tempo, eu parei de tocar. Mas lá na frente, eu volto a tocar e eu tenho habilidade. Assim como alguém vai ter uma habilidade no trabalho. Aquela habilidade que ele tem, ninguém tira da pessoa. Ele tem aquela habilidade. E eu vou dizer uma coisa. Quando a pessoa tem uma habilidade e ela aproveita, né, tem foco, atenção e se inspira nela, ele começa a ficar cada vez melhor. É como um diamante. Tu vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando. E aí, tu se torna cada vez mais saliente. Aí tu tá lá na frente. Hoje, num mundo tão competitivo, né? Tu precisa lapidar a tua habilidade. Então, tu tem que te conhecer. O que faz tu acordar de manhã? O que
tu gosta de fazer e aquela habilidade tu trabalhar bem. E consciente é o que a gente fala, declarativo, que são os fatos, né? Os episódios, os eventos. Me diz uma coisa aqui agora. Vamos ver se alguém vai ter coragem aí para dizer. Quem assim, ó, lembra assim, ó, da primeira coisa, a primeira imagem quando foi se sentiu um ser humano? Assim, primeira coisa que vocês se lembram da infância. A primeira imagem. Alguém lembra? Primeira imagem que... essa semana eu falei até com 2 alunos. E um disse assim, o que eu me lembro que eu fiz... O meu avô perguntou quantos anos eu ia fazer e eu fiz assim, 4. Ele lembrou daquilo provavelmente porque tinha uma emoção, né? Uma emoção com o avô, né? E aquilo, dali em diante, partiu a memória dele. Ali ele começou a dar a ciência que ele era, né? Ele estava ali. Alguém aí lembra? Eu lembro. O que? 7. Com 7? 7. E o que Mais é? ou menos, na verdade, eu não lembro exatamente que idade que eu tinha. A gente morava no interior e nós estávamos fazendo como se fosse ninho de coelho com grama. Recolhia as graminhas secas e fazíamos uns ninhos. E tu gosta de Páscoa? Gosto, adoro Páscoa. Ó, tá ligado sempre com alguma emoção ou medo também, porque eu vou contar para vocês como é que foi a minha. Tá. No Natal, eu me lembro do Natal na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, e aí o meu vizinho da frente, ali, ela tinha uma menina, e o Papai Noel foi visitar ela. Só que na época era o Papai Noel vermelho e o azul. O vermelho era o querido. E quando tu não te comportava, vinha o azul. E aí eu fiquei com muito medo, que havia o azul lá em casa. E aí eu me pelei de medo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei tão nervosa, que eu acho que meu pai desencomendou. Nenhum Papai Noel apareceu. E daí só embaixo da árvore ficou ali o presente, sabe? Aí ele falou assim, né? Me lembro assim. O Papai Noel, ele só passou lá. Porque, gente, era um laço, assim, o Papai Noel azul. Pá! E uma gritaria de criança. Eu tava muito apavorada. E aí o meu pai viu isso. E aí ele desencomendou e daí botou lá, né? E aí aquilo que me deu um clique que era que eu me dei conta que eu era um ser humano, sabe? Foi naquele dia. E vocês veem, foi um medo, né? Um medo que são emoções. A experienciação, né? E vocês veem até como a criança pode aprender e como ela pode ser afetada de acordo com como as coisas acontecem, né? A gente acha que às vezes é uma coisinha de nada, mas pode ser que aquilo foi importante para ela, né? E assim é com a gente. Assim, também lembrar de alguma coisa da vida da gente, por exemplo, o olhar do filho quando nasceu, isso eu não esqueço, né? O casamento, né? Fazer aqui o casamento, né? Que a gente entrou na igreja, né? Mas eu não esqueço a fisionomia do meu filho, os olhão assim quando ele nasceu. Fica registrado no nosso, como é que é? HD, né? No nosso HD. E aí, o que acontece também? Por exemplo, tem aqui a declarativa, fatos, eventos, episódica, eventos e experiências, e a semântica, fatos e conceitos. Aqui, na episódica, eventos e experiências, como eu falei para vocês, essas experiências. E a semântica, fatos e conceitos, são ligados mais à questão assim, que a gente nasce num local, numa família, numa sociedade X, numa comunidade, num local
cada um tem uma realidade, né? E aí cada um vai lembrando de opiniões dos pais, das pessoas da comunidade mais próximas, e a gente vai elaborando as nossas opiniões, né? De acordo com tal coisa, um projeto polêmico, cada um tem a sua opinião, de acordo com as suas raízes, com a sua vivência. Por isso que é tão importante a gente aceitar a opinião do outro. Às vezes o outro quer colocar a opinião, a gente já, não dá, assim não dá. Tu não concorda comigo? Mas não é. Ainda mais no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, então, gente, como é bom escutar a opinião de todos. Claro que depois a gente tem que chegar no consenso, né? A gente precisa ter esse jogo de cintura. Hoje, o que acontece no trabalho? A Thelma aqui, né, com a empresa dela, né? Hoje, assim, no mercado de trabalho, a gente percebe que a gente precisa de pessoas que consigam lidar, né, no ambiente de trabalho, que tenham jogo de cintura, que sejam otimistas, que pensem positivo, que vão lá na frente, né? Precisa isso, a gente necessita. E para isso, tá muito alto? Não? Se tá muito alto, gente, vocês me avisam, porque a minha voz é meio alta e, né? Mas assim, gente, no trabalho a gente necessita de pessoas proativas, né? E aqui, só para fazer um parênteses, quando na terceira idade, ou assim, uma pessoa, né, começa a esquecer mais, né? Claro que tem esquecimentos e esquecimentos, né? Assim, ó, tem coisas que, quando a gente vê que começa a prejudicar a saúde da pessoa, não pode deixar sozinha, aí a gente precisa ver se não há um diagnóstico de Alzheimer. Mas também é natural que vá esquecendo, né? Então, assim, ó, eu tinha uma pessoa, um senhor, de um parente meu, que ele não conhecia, ele já era bem, ele tinha perto dos 90 anos, mais ou menos, ele não conhecia mais os filhos, quando os filhos vinham. Ou outro dia ele conhecia um ou outro, mas sabe o que ele sabia cantar de cabo a rabo? Que até eles filmaram? O hino nacional. De antigamente. Por quê? Porque eu acho que ele tinha, na escola dele, eles cantavam, certo, toda semana, e aí o que aconteceu? Ficou lá no inconsciente, né? E aquele ficou o procedimento, né? E ficou, para vocês verem como são essas questões, né? É interessante isso. Ô Adri, e a questão do Alzheimer, assim, essa memória presente perdida e a passada permanecendo, né? Uhum. Isso tem a ver com a questão da doença ou tem pessoas que invertem isso? Porque assim, por exemplo, vai fazer uma coisa, dali a meia hora já não lembrou mais que fez aquilo. Uhum. Ou pergunta a mesma coisa e repete várias vezes. Uhum. E isso também assim, ó, o que acontece? Quando tu vai no médico e tu tem o diagnóstico, tem a doença de Alzheimer, assim, ela pode ser uma coisa bem galopante, né? Às vezes tem até pessoas novas que começam, às vezes desencadeia até depois de um certo período de muito estresse, alguma coisa que aconteceu, desencadeia, né? Já vi exemplos disso. Nós temos também pessoas que têm um Alzheimer mais galopante e tem outros que têm um Alzheimer que vai mais devagar. O que a gente percebe, assim, também, gente, assim, ó, o Supera, essa franquia de ginástica para o cérebro, é desde 2006, né? Ele é lá de São Paulo. E o presidente, ele, no caso, ele colocou em toda, essa franquia tem em todo o Brasil, tá? E ele colocou, no caso, ele conseguiu patrocínio para fazer uma pesquisa e eles pegaram um grupo de Alzheimer e
colocaram para fazer supera. Outro grupo de Alzheimer que não fazia supera. Aí, depois de alguns meses, eles perceberam que aquele grupo que fazia ginástica cerebral, né, que a gente estava fazendo, né, no dia a dia, assim, né, estacionou mais. Não quer dizer que vai curar. Não. A gente não está aqui dizendo que é uma fórmula milagrosa, né, mas retarda. E aquela questão, assim, de perguntou, responde de novo. Perguntou, responde de novo. Às vezes, a gente, quando tem uma pessoa assim, na família, às vezes, a gente sabe que é complicado, mas a gente precisa estar respondendo a mesma coisa novamente. Assim a gente faz lá, né, Giane? A Giane aqui, a Giane é o meu braço direito lá, se é a Giane, meu Deus do céu, a Giane tem uma paciência, assim, ela que, assim, praticamente está com o pessoal da terceira idade, né, da melhor idade, e ela percebe bastante, assim, os sonhos deles, né, é tão bonito ver, assim, quando eles, eu posso ainda fazer alguma coisa. Teve uma pessoa que ganhou um AVC, né, e daí paralisou um lado, né, aí foi indo, a gente com ábaco lá, aí ela chegou a querer fazer o ensino, o EJA, o ensino médio, que ela não tinha feito, né. Foi, assim, uma coisa, assim, que a gente ficou muito feliz, né, porque a gente viu que estava ajudando, né. E assim, ó, pessoal, aqui a gente falou a longo prazo e a curto prazo. E o que é a memória de trabalho que a gente está falando hoje, mais especificamente? Essa memória de trabalho, por exemplo, imagine um quadro negro onde a gente escreve as coisas e apaga, escreve de novo, apaga. Essa é a memória de trabalho. É o lugar, o nosso quadro negro, onde no dia a dia a gente está lá pensando nas tarefas que a gente precisa fazer, o que eu tenho que fazer agora, depois meio-dia eu tenho que buscar o filho na creche, ou daí depois tem que levar de volta, daí eu tenho que ir para o serviço, mas aí eu tenho que resolver aqueles 3 problemas, e aí, mas aquele problema não vai dar para fazer hoje, então daí apaga. Não sei se é com vocês assim. É? Porque a gente está sempre pensando como é que a gente pode fazer para resolver as coisas. Né? A gente fica naquela... E isso começa a gerar ansiedade. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou confessar. Tinha uma época que eu chegava a fazer assim, ó. Eu tenho agenda, sem agenda. Se eu perder minha agenda, eu não sou nada. Porque daí eu sei que está tudo ali, né? Mas assim, eu escrevia na agenda tudo que eu queria fazer naquele dia. E aí, quando chegava o final do dia, quando eu via que eu não tinha conseguido tal e tal coisa, eu me cobrava muito e gerava ansiedade. Aí, o que eu comecei a fazer? Aí, depois, comecei, né, a tentar me conhecer melhor, né? Aí, eu comecei a pensar, não, vamos começar a se organizar. Por quê? A gente tem 500 coisas para fazer, mas a gente precisa saber que a gente precisa organizar. Não dá para fazer tudo. Então, como é que eu vou fazer? Nem se eu tenho que levantar 1 hora mais cedo. Levanta 1 hora mais cedo, organiza as coisas. E o que é mais urgente no trabalho? Primeiro aquilo eu vou fazer. Claro que tu pode fazer uma outra atividade, né? Mas, o que é mais importante? Às vezes a gente pega e começa a fazer a coisa que a gente mais gosta, né? E deixa aquela outra procrastinando lá, né? E a gente precisa enfrentar. Não adianta, precisa enfrentar. Então, a gente precisa organização. Organização na nossa mente. Nem se a gente precisa... Tem gente que escreve, eu escrevo. Eu gosto de escrever. Escreva ali, parece que aquilo entra mais na cabeça, sabe? Então, assim, tal dia vou fazer isso aqui, isso aqui. Esse problema que eu vou resolver tal dia. Esse aqui pode esperar.
Então, assim, ó, as planilhas. Ai, o pessoal já está pensando aqui o que vai fazer. Já tem? Muita planilha. Muita planilha. E assim, ó, a memória de trabalho, ó, recruta e manipula informações durante tarefas cognitivas. Limitada, depende do foco e atenção. Aí que a gente entra, o exercício cerebral. Vocês já ouviram falar no ábaco? Eu tenho um abacão aqui. Vocês veem melhor. Esse aqui é o ábaco, que é uma calculadora manual milenar, né? Isso aqui é muito usada pelos japoneses, chineses, né? Gente, isso aqui, ó, eles usam meia hora por dia. No ensino fundamental, eu acho que é o 3º ano do ensino fundamental, as crianças usam meia hora por dia também. Por quê? Porque usando isso aqui, ó, tu vai fazendo, tu esquece as coisas ao redor. Por quê? Tu vai ficar focado naquilo ali. Tu vai criar atenção. Tu vai, né? Então, o que a gente faz também no Super é essa conexão para conseguir ter atenção e foco. Às vezes as pessoas, logo no início, quando fazem, chegam a tremer a mão de tão ansioso que estão. Por quê? Por que eu vou ficar fazendo aquele 1 mais 1 mais 2, não sei o quê, depois tem a base 5, tem a base 10. Isso não é só para saber a unidade, dezenas, centenas, 4 operações. Não. Isso é para trabalhar a atenção, o foco. Se eu estou focado aqui, eu não estou dando bola para nada, o que está acontecendo ao redor? No ambiente de trabalho da gente, eu vi uma vez, eu achei engraçado até. Não sei se vocês já viram. Um cara pegou e colocou assim atrás um cartaz que não era para falar com ele, porque senão ele ia falar horas e horas com a pessoa e ele não ia conseguir fazer o trabalho dele. Gente, o foco é muito necessário e a atenção. Se eu não tiver foco e atenção no meu trabalho, a tarefa que eu vou fazer, ela não vai sair tão bem como se eu fizesse com foco, né? Tu precisa ter muito mais foco. É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho um aluno que ele é jogador de futebol, né? Como é que é o foco no futebol? A gente está trabalhando a questão. Tu tem que ter foco na tua posição, no que tu pode fazer, como que tu vai jogar num determinado jogo. Aí vai vir o técnico para o próximo jogo, tu vai ter que fazer uma coisa diferente. Tem que ter foco e ver o que ele vai fazer. E foco também, ali ó, treinar 100 vezes por dia, a mesma coisa, a falta, o pênalti. Por quê? Porque lá na frente, quando tu tiver que bater o pênalti, que às vezes estão errando bastante, né? Não sei se estão os times aí, né? Mas vai chegar lá na frente que isso vai ser o diferencial, aquela habilidade que tu lapidou, né? Então, por isso que tu precisa ter foco. Não adianta, para tudo tu precisa ter foco. Se tu não dá atenção, não sai como deveria sair. E aqui, o curto prazo, eu não falei para vocês, são as informações que a gente recebe, só que assim, isso depende. Se eu consigo ter uma experienciação e conseguir, ela vira longo prazo. Se não, a gente esquece, né? Às vezes, até na própria, quando a gente estuda, né? Tem que decorar tal coisa, né? História, geografia, alguma coisa, né? Tu estuda para aquela prova e depois, 3 semanas depois, já não sabe, né? Isso aí fica a curto prazo, são informações que a gente não retém, tá? Porque esquecemos, insistência em usar a memória para muitas tarefas simultâneas. É isso que acaba acontecendo, quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não termina nada, né? Então, isso
Quando duas tarefas precisam do mecanismo neurológico ao mesmo tempo, uma ou ambas as tarefas levarão mais tempo ou perderão a qualidade. Então, esse sistema, o mecanismo neurológico, alguma coisa não vai sair tão perfeito. Memória de trabalho, responsável pela organização de tarefas e informações do dia a dia. É isso que a gente falou há um pouquinho. Ó, foco, atenção, concentração. Quanto mais foco, atenção e concentração eu tiver, mais perto do alvo, mais assertivo eu vou ser. Na hora da tomada de decisão, se eu tiver mais focado, eu vou ser mais assertivo no trabalho e tanto em outras questões, tá? Eu vou ser mais assertivo. Concentração também. No trabalho, realização de tarefas com mais concentração é igual. Menor probabilidade de erro na tomada de decisão, isso que eu falei para vocês, maior capacidade de realização de tarefas em menos tempo, aumento da produtividade. Se eu estiver focado, aquela tarefa que antes eu não estive tão focado, fazia em tanto tempo, focado eu vou fazer em menos tempo. Aumento da produtividade. Vou conseguir fazer outra tarefa mais focado e outra tarefa mais focado. Autoestima e confiança elevada gera maior engajamento profissional no emprego. Menos timidez e medo de errar. Se eu tiver foco e ser mais assertivo, eu vou acertar mais, né? Vou acertar mais e vou começando a perder mais medo. E aí o pessoal vai começar, fulano tá acertando, né? Tá chamando atenção, ele é proativo. Como? Não, depois eu vou fazer uma pergunta. Uma curiosidade. Tá. Vai perdendo a timidez, vai aumentando a autoestima. Eu consigo fazer. E quando a gente tem um medo e a gente procrastina alguma coisa, não sei se já aconteceu com vocês, assim, tem uma coisa lá no trabalho que eu não sou muito, que eu não gosto tanto de fazer, mas eu preciso fazer. E aí, se eu vou lá, com foco, pensando, penso, estudo sobre aquilo e consigo resolver, gente, não dá uma satisfação. Gente, é a melhor, assim, no trabalho, é a melhor coisa. Ou assim, aquela meta que tu achou que tu nunca ia conseguir atingir, né? Tu tentou de uma maneira que tu foi com foco, vou fazer assim, consegui. Isso gera uma satisfação. A autoestima da gente eleva e eu consigo mais. Cada vez eu consigo mais. E cada vez eu vou focando. Tá? E melhoria nas atividades de gestão. Quem é gestor aqui também, né? Aqui, vocês aqui trabalham mais são empresas. Vocês, né? Tem alguns que trabalham na parte mais de gestão, tem outros na parte técnica, né? Parte técnica precisa ter muita atenção, né, gente? Para não... Qualquer coisinha que sair lá na frente vai dar um problema, né? E a gestão é tu conseguir resolver problemas. E hoje em dia, o que mais a gente necessita no mercado de trabalho são pessoas focadas e que saibam resolver problemas. O patrão adora pessoas que consigam resolver problemas, né? E às vezes a gente acha que não tem solução. Mas às vezes tu fica ali. Deixa um tempo. No outro dia, às vezes, já aconteceu de acordar de madrugada, pegar um caderninho e anotar a solução daquilo que da semana passada eu achava que ia ser a derradeira coisa, assim, sabe? Então, a gente precisa ter pensamento positivo e foco, muito foco. E esse foco e essa atenção, a gente trabalha lá no Supera.
Claro que eu vou fazer minha propaganda aqui, né? A gente usa o ábaco, a gente usa exercícios cognitivos, jogos, neuróbicas. Vocês sabem o que é neuróbica? Aeróbica, vamos lá! Lembra que tinha aquela, tinha uma tempo que era bastante, né, na moda, agora já tem outras coisas, né? Mas exercícios neuróbicos é, por exemplo, assim, ó. Eu vou colocar o meu relógio na mão, no braço não dominante. Vou ficar olhando ali. Vou tirar o meu cérebro da zona de conforto. Vou tomar banho no escuro. Isso requer algo, né? Tu precisa tirar o cérebro da zona de conforto para tu conseguir fazer. Vou escovar os dentes com a mão não dominante. Hoje eu vou no serviço por um outro lugar. Vou fazer um outro caminho. Não vou fazer o mesmo. Sabe por quê? Isso é outra coisa, gente. Se a gente faz sempre o mesmo caminho, sempre dizem que os acidentes acontecem perto de casa. Não sei, já ouvi falar. Às vezes eu acho que é porque o pessoal liga no automático. Às vezes a pessoa passou lá e nem lembra que passou naquele lugar, de tão automático que tá, que vai sempre, 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 e às vezes pode acontecer. Experimentem fazer um outro trajeto. Ou, por exemplo, eu não trouxe hoje aqui o relógio, mas o nosso relógio do Supera, ele é ao contrário. Quando a pessoa entra, bota o pé lá, já olha aquilo, já pensa, meu Deus do céu, o que fizeram com aquele relógio? Né? Mas já tira o cérebro da zona de conforto. Jogos, muito importante. A gente trabalha lá também jogos que estimulam o raciocínio, que tu precisa pensar. O Tangram, vocês já ouviram falar do Tangram? Também é milenar. Tá? É um jogo tipo um quebra-cabeça de 7 peças e ele usa pra gente formar figuras, né? E aí assim, ó, a maneira como tu coloca para formar as figuras, tu precisa pensar, porque tu tem que usar todas elas para formar a figura. Ou, por exemplo, faz um quadrado com 3 peças. A gente trouxe ali o Tangram. A pessoa tem que pensar, como é que eu vou fazer isso? Trabalha uma parte do cérebro, resolução de problemas, pensar fora da caixa, né? Então, isso é muito bom. Dinâmicas é para questão de trabalho em grupo também, né, que a gente trabalha. E aqui também tem o Super Online, que daí é uma plataforma que a gente tem de jogos. E, por exemplo, assim, ó, a pessoa, eu quero trabalhar a memória, o raciocínio, daí tem jogos para raciocínio, para memória, e aí começa a aumentar o IPC, sabe, o índice, né, de progresso cognitivo. E a gente trabalha todas essas 6 ferramentas e as competências cognitivas, socioemocionais e éticas. Todas elas. Por quê? Volto a falar. A gente precisa assimilar o conteúdo. A gente precisa ter esse dispositivo de assimilação de conteúdo. Porque se a gente não trabalhar isso, tanto em qualquer idade, a gente não consegue aprender. Por exemplo, a pessoa pergunta para nós, o Supera é um reforço? Não, Supera não é reforço. O Supera, ele trabalha a questão da assimilação do conteúdo. Quando ele vai trabalhar essas ferramentas, assim como qualquer pessoa, ele vai conseguir assimilar melhor o conteúdo do trabalho, da sala de aula. Por quê? Porque ele vai desenvolver foco, ele vai desenvolver atenção e concentração. Vai ser mais criativo também, porque a gente também coloca problemas, como é que ele vai sair daquela. Então, essa criatividade também a gente precisa trabalhar, para a gente não, assim, não ser meros coadjuvantes e só reproduzir. Fala. Pergunta, por que o cérebro da mulher é multitarefas e por que o cérebro do homem é limitado? Com certeza a plateia tem curiosidade para saber, eu também te confesso. Quer dizer, a mulher faz trocentas coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade, e ela tem mais probabilidade, ela tem mais aptidão para fazer ao mesmo tempo, e o homem não, né? Tanto que sempre dizem que
Quando o homem chega do serviço... Ai, gente, vai estar aparecendo aqui, né? Não tô falando mal. Não, mas assim, ó, o que acontece? Quando acontece assim, ele chega do serviço e abre a caixa do nada, como é que é? Tem a caixa do nada, não sei se vocês já ouviram falar isso. E quando ele chega em casa, daí, assim, ó, né? Tava no serviço, tá? Senta ali, esse aqui, pelo menos, é assim. Ele chega em casa, e aí ele quer o chimarrão dele, e eu posso falar, oi, como é que foi seu dia? Posso perguntar, posso falar que eu ganhei na Mega Sena e tudo? Ele vai dizer, aham. E não vai ter reação nenhuma. Tanto que o homem também, quando ele dirige, ele sabe estacionar, às vezes, um pouco melhor que a gente, né? Tem umas coisas assim que... Tem poucas tarefas, né? Tá. Eu tô assim, ó, eu tô falando assim, ó, os prós e contras, né? A gente tem que falar, a gente tem que exaltar o ser humano aqui, né? Nós todos somos seres humanos e temos nossas aptidões. Por quê? Isso a gente também tem que trabalhar, gente. Cada um tem a sua, aquela coisa assim, ó, nossa, isso aqui eu sou muito bom. Eu sou 10. Eu sou, não vou dizer o palavrão, eu sou, né? Agora, se chegar para mim com outra tarefa e que eu não consigo, eu sou péssima na matemática, raciocínio lógico, e aparece aquilo, gente. Tem outras pessoas que são o contrário. Lá em casa é assim, raciocínio lógico, meu filho, meu marido, é raciocínio lógico, assim, são objetivos, né? Eu já sou da área mais da escrita, né? Do escrever, do ler, né? Criatividade, essas coisas. Cada um tem sua aptidão, né? Cada um. Então, assim, isso tudo depende muito, né? Claro que a gente pega e diz, os homens, né? Tem mais aptidão para tal coisa. A gente meio que, às vezes, coloca todo mundo no mesmo, né? Mesmo balaio. Mas assim, tem pessoas e pessoas. Cada um tem o seu sistema, tem as suas aptidões e precisa trabalhar muito as suas habilidades, com foco e atenção, mas precisa trabalhar aquela parte que não é legal. Aquela parte também tem que ser trabalhada, né? A gente tem que melhorar a gente mesmo, não se comparar com outros. O outro, olha aí, ele fez isso e aquilo. Mas eu, em outra área, faço aquilo. Não tem ninguém que não consegue aprender. Todo mundo consegue aprender de uma forma, né? E cada um tem a sua utilidade, consegue fazer coisas maravilhosas. Não tem aqui uma pessoa que não sabe fazer uma coisa maravilhosa e é uma pessoa maravilhosa. Isso a gente tem que colocar na nossa cabeça. Quando às vezes a gente está assim mal-humorado, assim, aconteceu uma coisa, a gente fica chateado, mas a gente tem que lembrar que nós todos somos capazes. Quando alguém falar e rebaixar ou falar alguma coisa, às vezes a pessoa não está bem. Mas a gente tem que ter com a gente que a gente é maravilhoso, que a gente é incrível e que a gente sabe se superar. Se superar é a coisa mais maravilhosa do mundo. O que a gente tem de sonhos, a gente precisa realizar. Depois até vou mostrar um videozinho, né, se der certo, né, gente? Para mostrar para vocês. Quais mecanismos podemos usar para melhorar nossa memória de trabalho? Neuróbicas, ábaco ou alguma coisa similar também, né? Não quer dizer que só seja o ábaco. Se mostrar alguma coisa, eu seguro o microfone. Tá. Jogos, nós temos vários jogos lá também que trabalham raciocínio lógico. Atividades, palavras cruzadas. Quem faz aqui palavras cruzadas? Tem o sudoku, alguém lembra? Sabe o que é o sudoku? É bem legal. Kakuro, hashi, lá a gente faz de tudo isso aqui, tá? Tangram é aquele, só que ele tá lá, depois eu posso... Pega lá O Tangram? mostrar para o pessoal.
Será que tá dentro da caixa? É laranja, assim, ó. Yoga também, porque consegue te conectar contigo mesmo. Então, às vezes, assim, ó, cada pessoa precisa descobrir a maneira como vai trabalhar o seu foco, sua atenção. Ó, esse aí é o Tangram. Pode mostrar, Jean. São 7 peças, né? 7 peças, 2 triângulos grandes, um médio, 2 pequenos, um paralelogramo e um quadrado. Com essas 7 peças, a gente pode fazer até 2.500 formas e imagens diferentes. Então, a gente usa, né, como um desafio, que nem a Adri falou. Vamos fazer um quadrado com 3 peças, né, um quadrado com 4 peças. Com as 7 peças, como mostra ali na figura, né, a gente vai criando também, né, deixa usar a criatividade. Então, isso é muito, assim, nas escolas tem, principalmente nas salas de recursos, né, mas ele é pouco explorado, ele poderia ser mais explorado. E lá no Supera a gente explora bastante, né? Depois temos os moldes, né, que eles criam também em cima de figuras, né, na sombra. E ele tem uma história bem legal também, como a Ali falou, um jogo milenar, né? Tem até a lenda que conta a história do Tangram, como ele surgiu, né? E ele é muito usado, então, para criatividade. E como eu disse antes, né? Isso ali vocês utilizam só para quem vai lá? Ou vocês, vocês vendem isso? Não, é só para quem faz. Não, isso a gente também tem para venda. Para venda? Sim, a gente tem para venda e a gente trabalha lá, né? E aí tem vários jogos, né? Até a gente trouxe alguns que depois até a gente pode mostrar no final. E assim, ó, cada um tem... Ó, As 7 peças, então eles têm que, né? As 7 peças estão aqui. Eles têm que montar aqui o cachorro com as 7 peças. Então, eles vão tentando, depois desenham, separam, né? As peças tem aquelas que é a certeza e outras eles vão tentando e tentando, no errando, eles vão aprendendo, né? Aprendendo com o erro. Então tem várias imagens, né? Depois eles separam, né? Mas sempre usando as 7 peças. Não pode sobrar nem faltar. Né? Então são desafios, vários que a gente faz. Tem aqui a parede colorida. Parede colorida também, né? A gente desmonta todas as peças, né? Mistura tudo e os alunos têm que montar de novo a parede sem vizinhar as cores, tanto lado a lado quanto em diagonal, não pode as cores se tocarem, né? Tipo mosaico, depois a gente trabalha também nas apostilas, né? Também tem. Então aqui tem esse que é a vertical, a parede vertical, e também tem a horizontal, que é na mesa, né, com peças, assim, também formatos diferentes. Então isso aqui trabalha bastante, né, desde a coordenação, porque tem os furinhos, né, que eles têm que colocar, a pecinha, então eles vão tentando, né, colocar as posições, e montando, e desmonta, e montam de novo. Então é bem legal. A gente começa assim com um nível de desafio crescente. Né? Primeiro a gente faz a proposta, não pode vizinhar as cores, né, lado a lado. Porque eles já aprendem a separar, bom, agora nem na diagonal. Então, né, tá a questão assim do processo, né, não tanto. Aí temos aqui também caixinhas, assim, são brinquedos simples, né, bem assim, fortes, né, madeira, que é a caixa de chocolate. Então, o que a gente faz? O chocolate ele tem que entrar na caixinha. A gente tira todas as peças e eles têm que colocar de novo na caixinha o chocolate, que caiba direitinho. Então, a gente deixa eles acharem estratégias, deixa eles tentando, só que tem uma forma só que o chocolate se encaixa de novo. Quem conhece o jogo da velha, né, é uma adaptação, nhaque-nhaque, isso tem também na internet, a gente também comercializa ali. É jogo também de madeira, a gente monta, né, o jogo da velha. E aí tem as pecinhas, aquele tradicional. Só que nesse, se alguém colocar uma pecinha pequena, eu posso fazer nhaque. Né? Posso sobrepor, é um hábito pedagógico.
que a gente utiliza ele para ensinagem, né? Depois tem o ábaco um pouco maior, que é para quem já tem, né, Parkinson, né, as pessoas que já mais uma certa idade tremem um pouquinho. Nós temos 3 tamanhos diferentes também de ábaco. Tá? Esse aqui é o pedagógico. Como é que ele funciona? Para te aprender a manusear o ábaco, já é um processo todo, uma aprendizagem. Por quê? Ele é dividido na parte de baixo, parte de cima. Ok. Tem uma régua, aqui no meio dessa régua aqui, tá? Que ela é bem importante, porque toda vez, aqui embaixo, por exemplo, vocês vão perguntar por que tem essas vermelhas, que é meu ponto de referência, onde eu vou fazer os cálculos. Vou começar pelas unidades. Então aqui eu pode ser unidade, aqui pode ser unidade ou aqui, depende, onde eu quiser começar. Então aqui é o meu ponto de referência. Toda vez, aqui embaixo, cada pedrinha dessas vale uma unidade. Aqui em cima, nas unidades, aqui em cima vale 5. Quais os dedos que a gente manuseia? Esses 2. A gente sempre usa os 2 dedos e sempre pega na mão um lápis. Sempre seguramos um lápis na mão. Para quê? Para não usar os outros dedos. Não é para escrever. A tática é segura o lápis, não vai ter como usar os outros dedos. Então, para somar, eu empurro com o polegar, né? Depois tiro. E eu só uso o indicador. Eu já uso o polegar só para somar as unidades. Ele trabalha muito raciocínio lógico, velocidade, né? Rapidez, estímulo, resposta. No Jô Soares aparecia uma entrevista que criou o Supera. Ele estudou o ábaco, ele tinha um filho que tinha dificuldade em matemática, né? E ele então ele estudou o ábaco e pensou, nossa, isso ia ser bom para o meu filho. E ele fez uma experiência com o filho. Deu muito certo e aí ele criou então o Supera a partir do ábaco. Então toda a aula, são 2 horas semanais, é meia hora que nós temos de ábaco. Sempre. Chegou, não precisamos nem falar, a criança já chega, o adulto, o idoso, já pega o ábaco, já pega a apostila, já vai começando a fazer os cálculos. Isso aqui nós temos apostilas, né? Porque daí segue a apostila 1, a apostila 2, a apostila 3, aí vai de acordo com o grau de desafio crescente, como está escrito ali na metodologia, né? A gente vai indo de acordo. Tem gente que faz até o cálculo mental. As crianças, assim, tem uma que esses dias, para uma prova, uma prova, ela começou a fazer assim, como se ela tivesse com ábaco, ela começou a fazer no ar. Aí eu disse, a professora viu? Não, ela não viu. Mas se ela vê, tu me diz a reação dela. Só para ver, né? Mas eu acho que eu vou levar o ábaco para a escola. Ela disse. De tanto que ela, né? E ela está começando a ver que às vezes a gente chega numa resposta de várias formas, não tem uma só. Isso também é muito bom. Porque às vezes a criança acha que só tem um jeito de achar a resposta. E às vezes tem mais. Todos nós somos maravilhosos, somos incríveis, temos habilidades. E a gente precisa mostrar isso para o mundo. A gente não precisa ter medo de errar, né? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou confessar, tá? Eu tenho 28 anos de estrada pública, tá? Meu marido e eu, a gente abriu uma empresa, Supera, uma coisa totalmente nova, inovadora, lá na frente. A gente tem medo? Tem. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu não ia morrer com essa dúvida, se ia dar certo ou não. Se vai dar certo ou não, se não der certo, é experiência. Eu aprendi muita coisa. Se der certo, ótimo, maravilha, porque eu estou trabalhando numa coisa que eu sei que eu gosto, e eu consigo ajudar as outras pessoas também a elas se descobrirem, a descobrirem o que elas precisam, o que elas podem se superar. Gente, uma mulher de 90 anos pulou de paraquedas. Eu vi isso num documentário.
porque ela tinha um filho que tinha falecido, e ela realizou esse sonho para ficar um pouquinho mais perto dele. Esse era o sonho dela. Então, que sonho cada um de vocês tem? Aqui hoje de noite, vocês vão sair e vão pensar qual é o sonho de vocês, o que vocês querem. Às vezes é uma coisa pequena que a gente acha que a gente deixa para lá, para lá, para lá, para lá. Vamos realizar, vamos colocar, porque a gente se sente tão bem, tão bem, tão bem. A gente se sente com a autoestima tão elevada, sabe? E isso ajuda no trabalho. O trabalho a gente vai com muito mais satisfação. As pessoas veem o brilho no olhar da gente quando a gente está feliz. Isso não é só no trabalho. Isso é em casa também, na família, né? A gente precisa sempre ver. Olha quantas pessoas que hoje ali poderiam ter sido cantores. De repente aqui no meio tem algum cantor, futuro cantor, uma escritora. Eu tenho uma aluna que ela fala histórias, eu digo, por que tu não escreve um livro, mulher? Pois é, eu tinha que escrever, né? Sim. Então, pense, né? Corredoras ganhando medalhas olímpicas, nadadoras nadando, jogando dados, gente, o que é isso? É possível fazer qualquer coisa. Então não diga, eu só vou fazer se eu tiver essa condição. É bobagem, é mentira. Isso é outra coisa que o Mário Sérgio Cortella fala, que é bem interessante. Ele era a secretária de Educação, ele foi visitar uma escola que estava muito ruim, caindo aos pedaços, né? E parede caindo, água infiltrada. Ele disse assim, mas as professoras mantinham a escola limpa. Na mesa que me receberam, tinha uma toalhinha, um vaso de flores. Disse assim, isto é capricho, gente. É fazer o melhor que você pode na condição que tem. Não dizer, se eu tiver todas as condições que foram boas, então eu posso ser uma boa pessoa. Eu espero que todas as condições sejam favoráveis, nunca vão ser. E você nunca vai fazer nada. Com as condições que eu tenho, como é que eu faço o meu melhor? Isso é diferente. Isso é importante. Isso é o que o Buda falava. Não espere que todas as condições sejam propícias. Com o que você tem, faça o seu melhor. Ele conta da mãe dele, que ele é gordinho, com milão, vocês conhecem, Mário Sérgio Cortella? Então, ele gosta de comer italiano, grandão. E diz que quando ele volta da faculdade, mais ou menos 5 horas da tarde, ele passa pela casa da mãe, que é na mesma rua. E a mãe pergunta para ele, filhinho, você não almoçou hoje, almoçou? Ele diz, então come umas bobagens. Você deixa que eu vou te preparar uma comidinha. Ela tem 10 minutos, porque ele tem que ir para casa, tem que se trocar, vai dar aula à noite. Então, ela vai lá, faz um talharinho, joga azeite de oliva por cima, um pouquinho de sal. E põe um tomatinho cereja cortado em 4 em cima. Ele disse, isso é capricho. Ela gostaria de fazer uma refeição maravilhosa, ela não tem tempo. Mas com o tempo que tem, com aquilo que tem em casa, ela faz o seu melhor. Isso é suficiente. Isso é ter suficiência. Mas se eu não tenho tempo de fazer isso, se eu não consigo fazer isso, se eu digo, meu filho, eu não posso, porque eu só tenho talharinho. Como eu só tenho talharinho? Vai lá e faz o talharinho. Não é isso? Como é que eu faço melhor com aquilo que eu tenho, para que eu possa ter melhor ainda e melhor poder fazer? Diferente de dizer, vou esperar que tudo seja bom, e se tudo estiver certo, então eu vou fazer coisas maravilhosas. A maior parte de nós está esperando que as condições sejam propícias e nunca chega. E a gente só reclama. A gente entra num processo que é um círculo vicioso. Eu reclamo, não tenho condições de vida, as coisas não dão certo, as coisas também não são boas, mas eu não faço desse momento o melhor momento do mundo, porque eu estou viva agora. Então, gente, assim, ó, a gente encerra aqui, então, com essa mensagem, e para mostrar que, às vezes, a gente espera, aguarda para realizar um sonho ou fazer uma coisa, espera tudo acontecer, e a gente, às vezes, passa a vida e a gente não fez. Faça agora, do jeito que dá. E isso precisa criatividade. E criatividade é só treinando o cérebro. Tira ele da zona de conforto, tira o controle da mão,
muda a TV, muda os móveis de lugar, tira o cérebro da zona de conforto e vai. Foco, concentração. Essa é a mensagem que a gente deixa. E assim, ó, agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Olha, vocês me deixaram o meu dia muito mais feliz. Sério mesmo.